Uma das grandes apostas para o Enem 2023 é o eixo temático saúde, tá? Tem muito repertório, tem muito a ser falado e tem muito problema social, principalmente agora em ressaca, digamos assim, pós-pandemia, né? Essa ressaca das consequências que aconteceram do pessoal ter ficado em casa, outros problemas que já vem no radar aí da Organização Mundial de Saúde há muito tempo, e principalmente aquilo que o brasileiro sofre no dia a dia, aquilo que ele é também influenciado a fazer. Então eu vou tratar com vocês aqui o eixo temático saúde como um todo, trazer repertórios, trazer possibilidades para vocês citarem e encaixarem, e a gente vai falar sobre 3 temas bem específicos, né? O primeiro é a automedicação, que é um mal hoje que assola o brasileiro. O segundo, a gravidez na adolescência, que não acabou por aí. Tem muita gente, claro, com 30 anos ainda com medo de engravidar na adolescência, mas infelizmente a gente tem dados alarmantes de gravidez na adolescência no Brasil, muitas consequências disso, né? E, por fim, a obesidade, que também aí é um mal hoje que assola o brasileiro, tem muitas consequências na saúde e também tem muitas polêmicas envolvendo até artistas. Então é necessário que a gente dê uma olhadinha nesses temas, lembre da saúde, pense no eixo temático saúde e tenha aí muito conhecimento para entrar na prova do Enem de 2023. Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de Português e Redação aqui do Redação Online, e eu sempre apareço para vocês com um vídeo novo, um repertório, uma dica, né? E hoje a gente vai falar de saúde, eixo temático saúde, que tem muita possibilidade aí de cair no Enem 2023. Você que conhece o Redação Online sabe que nós somos uma plataforma de correção de redação. Então nós deixamos para vocês sempre propostos muitos temas, né, dentro da plataforma, correção de redação, que é tudo que é importante para você melhorar a sua nota, mandar bem aí. A gente teve muitas notas 1000 no Enem de 2022, várias notas acima de 900, né? O 900 é o novo 1000, que é já o importante e o necessário para que você alcance o seu objetivo, entre naquela vaga, naquela universidade que você quer, que você sonha. Então, eu vou deixar aqui para vocês o nosso link das correções de redação, para que você possa acessar a nossa plataforma e fazer o que precisa ser feito, que é corrigir a sua redação, entender os seus erros, entender os seus acertos e melhorar até o fim do ano. A gente tá agora em fevereiro e tem muito chão pela frente, tem uma galera se preparando muito bem. Eu espero que você também seja uma dessas, tá? Enquanto eu vou separando já aqui o nosso material, eu vou pedir pra você, como sempre, né? Deixar o seu like, ativar a notificação, ficar por dentro do canal, porque é muito importante que você nos acompanhe, tá? E hoje a gente tem aí eixo temático saúde. Primeira coisa que eu quero deixar bem alinhadinho com vocês é o seguinte: o que é saúde, afinal? A gente tá falando do eixo temático saúde, mas qual é a definição? O que é saúde? Segundo a Constituição da Organização Mundial de Saúde, a OMS, tá? Ó, Constituição da Organização Mundial de Saúde, OMS, dados da OMS são sempre muito importantes para vocês. Ela define saúde como, abre aspas, estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade, tá? Então isso é o que significa saúde para a OMS. Você tem que estar bem fisicamente, mentalmente, né? E socialmente. É difícil. Então talvez a gente pense assim que quem é o brasileiro hoje que tem saúde mental, saúde física, saúde social, emocional, tá tudo alinhadinho? É um pouquinho difícil, né? E quando a gente pensa nessas dificuldades, a gente tem que pensar assim: como o brasileiro se encontra hoje? Quais dados eu vou ter naquela prova que vão me fazer lembrar do que eu sei sobre saúde para poder eu inferir ali dentro? Para poder eu dialogar, para poder eu argumentar, eu opinar? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer na hora que você recebe aquele caderninho de provas, né? Quando eu falo que o nosso primeiro tema a ser debatido aqui, a gente tem a automedicação, tá? A gente tem que lembrar assim, o que é automedicação? Automedicação hoje é quando você ignora sintomas ou acredita que determinado sintoma que você sente, você vai tomar tal e tal remédio. Uma propaganda que você vê dizendo assim: olha, para dores nas costas, tome o remédio X. Será que aquela dor nas costas, de fato, é para aquele remédio? Olha o incentivo que a gente tem hoje, né? Então, quais são as consequências, quais são as causas, tá? Primeiro, quando eu olho a automedicação hoje como um problema no Brasil, por que as pessoas se automedicam?
dificuldade financeira, demora no tempo de atendimento, liberação dos remédios, mídia. Qual é a consequência disso? Demora para ter um diagnóstico correto, intoxicação, tá? Morte, risco de morte. E aí, né? Então você tem que olhar sempre o problema e o que ele significa, tá? Segundo a Anvisa, a gente tem aqui que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a Anvisa também é um dado muito importante, tá? Como que a Anvisa vê o significado de automedicação? E a Anvisa diz aqui pra gente que a automedicação, ela é a utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas. Lembrando que quem pode indicar medicamentos, né? Hoje, médicos e dentistas, tá? A gente tem o problema dos antibióticos, né? Que a pessoa vai ficando resistente. Isso já vem sendo falado há bastante tempo, tá? E aí eu pergunto pra vocês hoje, né? Quais são as causas e por que as pessoas se automedicam? E a gente elencou aqui pra vocês algumas causas muito importantes, tá? A primeira realmente tem a ver com uma herança cultural, né? Ah, mas a minha mãe disse pra mim que esse remédio aqui é excelente pra dor de cabeça. Então, culturalmente, eu sei que eu posso tomar aquele remédio pra dor de cabeça. Isso já vem também dos nossos antepassados, né? Quando não se tinha tanto acesso assim, tá? Ah, a gente tinha os povos indígenas aqui e eles tratavam com benzedeiras, com os curandeiros, com reza, com as ervas. Isso já era uma automedicação, tá? Então a gente tem aí um histórico de herança cultural, pode ser usado até como repertório depois, essa herança cultural sempre foi assim, as pessoas sempre se medicaram, por que eu não posso me medicar agora? Segundo, a gente tem a influência midiática. Hoje, muita propaganda, gente, de medicamento. Então você se sente habilitado a olhar aquele medicamento e dizer, eu tenho esse sintoma, vou tomar. Só que todo medicamento tem suas consequências, mesmo que seja uma vitamina, mesmo que seja uma ajuda. Sem prescrição médica, você não sabe se você tem aquela necessidade. Ah, mas uma vitamina é uma coisa boa, mas você tem aquela necessidade? E terceiro ponto, também como uma causa desse problema hoje, é a dificuldade no acesso à saúde, né? Você não consegue ter, às vezes, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, um problema aqui, um problema ali, e ter um fácil atendimento rápido ao sistema de saúde, ao médico da família, ao clínico geral. É difícil esse acesso, é demorado no sistema público de saúde, né, que deveria ser rápido, mas é demorado. Então isso leva as pessoas a tentarem resolver, trazer a cura rápida, né? Então são causas que a gente tem para automedicação. Agora, quando a gente pensa também em consequência, a gente tem que lembrar que consequências atrasam o diagnóstico, risco de vida, né? A pessoa pode morrer, alergias. E um que eu coloco como principal, assim, pra mim, que eu tiro pela minha vivência em casa, é a dependência. Uma pequena dor de cabeça, qualquer incômodo, não, já toma o remédio. Eu vejo muito isso acontecer na minha família, né? Então, tem que lembrar dessas questões aí de saúde. Eu acho que isso vale até pra todos os eixos que a gente vai falar aqui de saúde, porque tudo envolve muito essa falta de acesso, essa questão da dependência, a questão de achar que vou ficar curado, de que preciso disso, de que eu sei tudo. Isso vale pra gravidez na adolescência, que a gente vai falar daqui a pouco, e isso vale também aí pra obesidade, né? A falta de querer buscar uma mão de obra especializada e achar que enquanto brasileiro eu posso resolver tudo. Mas aí a gente tem que falar assim também, repertório, né? O que eu vou poder colocar na minha redação pra citar e falar sobre isso? A gente tem um primeiro livro que se chama Brás Cubas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. E em Brás Cubas, o que o Brás Cubas faz, né? Ele tenta ele inventa lá o emplasto Brás Cubas, que seria a solução para todos os males da humanidade, um remédio que solucionaria tudo, né? Que metáfora é essa? O que seria esse remédio que solucionaria tudo? Tá? Então, talvez hoje o brasileiro ele vive em busca dessa solução para todos os males sem uma mão de obra especializada, o que é bem complicado. Aí a gente também tem aqui, se a gente pensar o período colonial que eu falei lá com vocês antes, que é essa questão das ervas, né? A questão indígena, a questão de solucionar, porque realmente não havia recursos. Então a gente já vem com essa herança do período colonial aí, das ervas e dos curandeiros, e aí perpetuou até hoje. E tem mais uma frase que faz muito sentido, que é do Paracelso, que vai falar assim, tá?
abre aspas, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Será que o trabalhador brasileiro, a mãe de família, sabe a dose correta? Ela pode achar que ela sabe, mas isso tem consequências. Então, quando a gente fala de automedicação, tem que cuidar aí porque é um assunto sensível e tem muito repertório para ser usado. Agora a gente vai ter que falar sobre gravidez na adolescência, né? Gravidez na adolescência também, né, gente? Causas de gravidez na adolescência hoje. A gente pode pensar como causas. Ainda o tabu familiar e a falta de acesso à informação dentro da família. Junto com isso, acho que a negligência familiar, então assim, a falta de informação junto com a negligência familiar e esse tabu, tá? E por fim, uma herança também cultural, né? Vou colocar 3 aqui para ser mais rápido. Uma herança cultural, porque dependendo de como é o seu histórico familiar, ou dependendo do ambiente, isso torna-se praticamente normal. E aí a gente olha para causas, né? As consequências. Que consequências hoje tem num adolescente, que é considerado dos 10 aos 20 anos gravidez na adolescência? Esse dado é da OMS, tá? Ó, um dado aí. A OMS considera gravidez na adolescência de 10 a 20 anos, né? E as consequências? A gente pode pensar como consequências aí. Sustentar as questões financeiras, implicação financeira para essa criança. Questões físicas, despreparo emocional, tá? O indesejo, não foi uma criança desejada. A gente pode pensar em listas de adoção, né? Então tem várias possibilidades da gente pensar aí sobre gravidez na adolescência. E aí a gente vem com repertórios, né? Série Sex Education da Netflix, tá? Então vai falar sobre educação sexual, sobre as questões de casa, né? Sobre a vergonha, sobre o tabu, sobre um pai ser muito aberto, o outro não. A gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele tem ali a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, tá? Ele tem essa proposta. E a gente tem aí o artigo 6 da Constituição, que diz pra gente direito à proteção à infância como direito de todos, tá? Então o artigo 6 garante esses direitos aí a todos, tá? E agora a gente vai falar sobre a obesidade, né? E quando a gente fala de obesidade, a gente tem essa questão, a busca do corpo perfeito, as últimas mídias, as últimas notícias que aconteceram no Brasil. A gente tem os casos da Thaís Carlas e do Nicolas, o senador, né? Senador, o deputado, que teve ali um embate midiático com a dançarina, que ela é obesa e tem uma série de processos contra, acho que empresa aérea, pela questão da falta de adaptação aos bancos, aos assentos. E isso até é uma lei do MEC, gente. Eu não sei dizer agora qual é a lei pra vocês porque eu esqueci o número, mas a gente tem aqui na escola também cadeiras adaptadas para pessoas obesas, tá? Então, teria que procurar aí. Mas eu pergunto pra vocês, qual seria hoje a grande causadora, né? A grande causa da obesidade no Brasil? A gente tem primeiro uma má orientação alimentar. Então, as pessoas se alimentam de fato mal, cada vez mais com fast food, a comida rápida, né? A comida que não necessariamente é alimento, mas é um composto que você pode comer. A falta de tempo, longas jornadas de trabalho, né? Depressão, né? Então o mental desalinhado com o físico, tá? O que mais? A falta também de incentivo a atividades físicas, porque nas empresas, por exemplo, as pessoas passam o dia todo sentadas, né? Então isso gera problemas físicos e também acaba realmente não tendo o que a gente chama de déficit calórico, né? Você não gasta tanta caloria quanto você ingere. E o que a gente tem em relação à consequência? Consequência da obesidade no Brasil? A gordofobia, tá? Porque por mais que a gente tenha muitas pessoas obesas, acima do peso, né, com o IMC ali já considerado obesidade, a gente ainda tem o preconceito em relação à obesidade. E pra quem assistiu Casamento às Cegas, tem também no episódio uma desistência, né, do casamento, e um dos motivos abordados foi a questão do sobrepeso da participante. Então, são duas questões aí de mídia, assim, tanto a Thaís Carla, que é a dançarina da Anitta, quanto Casamento às Cegas, que veio à mídia essa questão da obesidade. E aí a gente tem também como consequência problemas de saúde, diabetes, pressão alta, infarto, tá? Risco de vida mesmo, né? E aí a gente tem que pegar repertórios. Faz muitos anos eu
soube daquele projeto que chamava Dieta do Palhaço, que é um documentário em que, né, quem se propôs a fazer, ele passou um ano comendo fast food e sentiu no seu corpo, conseguiu provar as diversas alterações, o quanto a comida fast food faz mal pro corpo, tá? Depois a gente tem também Quilos Mortais, né, que é aquele seriado que passa na TV. A gente tem o artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então o governo ele não tem só que quando a pessoa teve um problema, ele tentar resolver aquele problema de saúde. Ele tem que ajudar a prevenção. Como que ajuda a prevenção? Políticas diferentes para alimentação, tá? Incentivos à atividade física, tá? E aí você tem que botar o cabeção também para pensar, né? E tem um dado aqui muito legal que diz que 32,3%, segundo o Ministério da Saúde, meninas e meninos brasileiros menores de 2 anos já tomam refrigerante ou suco de caixinha e 60% deles comem bolacha recheada, biscoitos e bolos prontos. Tudo aquilo cheio de açúcar e conservante que a gente sabe que também é uma das causas que ajuda muito aí a elevação de peso, consequentemente o IMC maior, e aí sobrepeso e obesidade, que já começa muitas vezes na infância e permanece na adolescência e chega na vida adulta, que é mais difícil ainda de contornar, tá? Então foram 3 temas rapidinho pra vocês sobre o eixo temático saúde, né? Vou deixar aqui pra vocês embaixo os links do Redação Online. Não esqueçam de participar, não esqueçam de acompanhar os vídeos aqui toda semana, nos sigam nas redes sociais pra gente poder conversar sempre de pertinho aí sobre aquilo que pode cair no Enem. Eu quero ajudar vocês cada vez mais, tá bom? Ó, um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!